O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje é dia de um santo pouco conhecido, mas ele está no hall dos doutores da igreja. Santo Hilário de Poitiers, né? Um grande pregador, um grande teólogo, um santo bispo francês. Uma coisa a gente não pode esquecer, né? O filão apostólico, né? Todos os bispos do mundo descendem dos 12 apóstolos. Quando eu falo dos 12 apóstolos aqui, você pode excluir Judas Iscariotes, viu? Ele se tornou o filho da perdição, né? No lugar de Judas, o Espírito Santo escolheu São Matias, modelo de alma reparadora. Então, São Matias, ele é o patrono dos reparadores. Aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam, tem como patrono São Matias, porque Judas Iscariotes não creu. Judas Iscariotes não esperou, não adorou. Quis fazer a sua vontade, quis fundar a sua religião, quis que Jesus o obedecesse. Assim é Satanás. Satanás quer que Deus o obedeça. Os hereges também são assim, e os apóstatas. Então, queridos, o Espírito Santo escolheu Matias. Então, de São Pedro a São Matias, 12 apóstolos. E a Divina Providência escolheu São Paulo. São Paulo também, ele é o 13º apóstolo, no sentido do carisma, e que também ele se considerava apóstolo como aqueles que conheceram o Senhor, e os próprios apóstolos, os 12, reconheciam São Paulo como escolhido diretamente do coração de Jesus. Muito bem. Isso chama-se sucessão apostólica. É sobre isso que Jesus disse em Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, contra a sucessão apostólica. Hoje nós somos mais de 1 bilhão de católicos no mundo. 1 bilhão, é coisa, hein? É coisa sim. Se você colocar aqui, se você colocar no papel é muito, né? 1 bilhão, colocar no censo, né? É muito. Mas infelizmente, desses 1 bilhão de católicos, quem que realmente vive a fé, né? Quem que realmente transmite a fé e quer levar os outros 6 bilhões, 6 ou 7 bilhões, ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo?
Então, vocês percebam que quantidade não é absolutamente nada. Nós temos 1 bilhão de católicos e o mundo é pagão. Nós tínhamos 12 apóstolos e o mundo pagão se converteu em cristão. Está vendo? Então, o que realmente nós precisamos, eu e você, é do Espírito Santo. Nós precisamos da santidade. Só a santidade pode converter esse mundo. E se todas as pessoas, Padre, deixarem de ser católicos, a igreja acaba? Nunca, a igreja não acaba nunca, porque se tem 2 ou 3 católicos no mundo, 2 ou 3, ali está todo o catolicismo. Com 2 ou 3 pessoas católicos de verdade, o céu vence o inferno, a graça vence o pecado, a igreja vence o mundo, com 2 ou 3, sempre assim. Deus, Ele protegerá o Papa, Ele protege o sucessor de Pedro, Ele irá proteger a sua igreja. E esse filão apostólico, esse filão de cada apóstolo, ele é indestrutível. A fé e a vida. João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida. Então a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, no verdadeiro magistério, contido nas Sagradas Escrituras, e uma vida coerente, jamais acabará na terra até o último dia, até a volta gloriosa de Jesus. Creiam nisso, porque isso é ser católico. Esta é a Igreja Católica. Então todos os bispos do mundo hoje, parece que nós temos mais de 4.000 bispos, todos eles descendem dos 12 apóstolos. São João tem o seu filão, né? A fila ali, São João. Quem que são os bispos do mundo inteiro hoje vivos? Os bispos que estão vivos, que descendem da hierarquia de São João. Porque São João ordenou São Policarpo. São Policarpo ordenou Santo Irineu. Santo Hilário conheceu Santo Irineu. Ali está o filão joanino, o filão apostólico, católico, indestrutível. Mesma coisa, São Paulo ordenou Timóteo, ordenou Tito, ordenou Silas. Então, quantos bispos da igreja primitiva foram ordenados pelos apóstolos? Esta é chamada a igreja subapostólica, a geração subapostólica, que depois veio ordenando outros, até chegar no Dom Mário, no emérito Dom Milton, nos bispos aqui do regional. Entende, gente? Nós esquecemos disso. Padre, mas se o senhor deixar de ser católico? Não, que Deus me livre e me guarde disso. Padre, se a gente deixar de ser católico? Que Deus te livre e te guarde disso. Padre, se os bispos negarem a fé, que Deus os livre e os guarde disso. Mas pode ter certeza, Deus jamais permitirá que todos os bispos percam a fé. Isso Deus não permite. É impossível, é impossível. É como querer ficar em pé em cima dos ombros. É impossível. É como querer voar sem asas. É impossível, impossível. É como querer ter 2 corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. É impossível. A Igreja Católica não perderá a fé, porque ela sempre vai ter 2 bispos unidos ao sucessor de Pedro, com uma meia dúzia de católicos. Pronto, isso é igreja. Isso é igreja, isso é o triunfo de Deus na face da terra. Nossa, Padre, então dá um conforto para nós, né? Dá um conforto para todo mundo. Deus é muito mais do que a fraqueza dos seres humanos. E Santo Hilário de Poitiers, que foi um gigante na ortodoxia, defendendo a fé da igreja, defendendo a sucessão apostólica, os dogmas, lembrando que ele é do século IV, né? Os dogmas cristológicos, trinitários, os dogmas referentes à Santa Mãe de Deus, ao Espírito Santo, ainda não estava claro os dogmas, e o homem estava lá pedindo, rezando, pedindo a verdadeira fé,
Por isso que os bispos, sucessores dos apóstolos, até o século VII, século VIII, é conhecido na tradição como os padres da igreja, né? Vocês sabem disso, né? A patrística, e ali está o tesouro. Gostaria de ler rapidinho para vocês um trecho do tratado sobre a Santíssima Trindade de Santo Hilário de Poitiers. Veja a piedade dele, a preocupação em receber a graça de Deus para transmitir a fé, né? Para pregar o Evangelho. Estou bem consciente, Deus Pai Todo-Poderoso, de ser vós que devo consagrar a tarefa mais importante da minha vida, que todos os meus pensamentos e minhas palavras falem de vós. Está vendo? Olha a preocupação desse bispo, consagrar a Deus seus pensamentos, seus sentimentos, para que todas as palavras daquele bispo, daquele sucessor dos apóstolos, possam falar de nosso Senhor para os outros. O dom da palavra que me concedestes não pode ter maior recompensa que a de vos servir na pregação. Graças a Deus nós estamos num convento aqui hoje, né? Vamos lembrar de Santa Teresa d'Ávila, também da fundadora Teresa Spinelli, né? As santas fundadoras, elas têm nas suas regras, nas suas constituições, a vida conventual para sustentar os apóstolos. Não é assim? Não foi assim com Santa Teresa d'Ávila? Santa Teresa d'Ávila fundou o Carmelo colocando nas constituições: nós carmelitas, no caso das carmelitas, nós estamos aqui para colaborar na vida apostólica dos pregadores, na santificação dos padres, na sã doutrina da igreja, para guardar o Santo Padre. E eu tenho certeza que as agostinianas também é assim. Tenho certeza. A vida conventual, a vida contemplativa é para interceder pela vida apostólica. Como nós precisamos de bons pregadores. Porque o pregador, ele é o canal onde vai chegar a fé no coração. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a palavra. Se nós não temos quem pregue, diz o São Paulo, Romanos 10, 18, como que nós vamos dizer amém? E esse bispo, né, Santo Hilário de Poitiers, como que ele está preocupado com a pregação da palavra? Com todo respeito, parece que hoje ninguém se preocupa mais com isso, né? Parece que é só uma promoção social, né? Parece, as coisas sociais são importantes, sim, mas espera aí, a essência da Igreja Católica não é... A obra social é uma decorrência da verdadeira fé e da caridade autêntica, mas não é em primeiro lugar. Primeiro é a transmissão da fé. O que os apóstolos fizeram em primeiro lugar? Levaram a fé. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide pelo mundo inteiro e ensinai a todos os povos o que eu vos ensinei, o que eu vos prescrevi. Ide, convertei-vos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a essência do catolicismo: transmitir a fé, levar as pessoas à conversão e ao batismo. As obras sociais vêm depois, muito depois. Mas hoje, século 20, 21, numa crise tremenda de fé, de identidade, de moral, nós perdemos a noção das coisas. No geral, perdeu a noção das coisas. Infelizmente, nós vivemos um antropocentrismo doente. Igreja não é antropocêntrica. Não, a igreja é a casa de Deus. O centro da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. Se o homem toma o centro das coisas, ele se torna muito pertinho do diabo. Ele se torna o troninho do capeta. Foi o que São Pedro fez. São Pedro pegou Jesus assim de canto, né? Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 12 e seguintes. Jesus disse que ele ia sofrer muito, ser rejeitado, traído, torturado, flagelado, que ele ia ser pregado numa cruz, ele ia morrer. E São Pedro, que um pouquinho antes tinha dito, né, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou?
Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus elogiou a fé de Pedro. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo? Contra o quê? Contra a verdadeira fé católica, a verdadeira tradição contida nas Sagradas Escrituras, transmitida pelo autêntico magistério, unidos às pessoas simples, de fé reta, de vida reta. O inferno não acaba com isso. Mas quando a gente se deixa levar, como São Pedro se deixou levar, 30 segundos atrás, o Espírito Santo estava agindo nele e ele estava fazendo uma profissão de fé maravilhosa. Daqui a pouquinho Jesus fala da sua cruz, dos seus sofrimentos, o humano de Pedro, a parte humana, o Pedro amigo, o Simão Pedro amigo de Jesus, toma Jesus à parte e diz assim: não, Senhor, isso não te aconteça, isso não pode acontecer com o Senhor não pode sofrer. O Senhor não vai ser traído, não vai ser torturado, não vai ser preso numa cruz, não. Não, isso aí não vai acontecer com o Senhor, não, Jesus. Deus te livre disso. Jesus olha para Simão Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, pois não conhece as coisas de Deus, e sim a dos homens. Prestou atenção? Em 1 minuto, São Pedro foi assistido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus agiu nele. O espírito dele agiu nele e o espírito satânico agiu nele. Em 1 minuto, em 60 segundos. Quando o ser humano, ele quer ser o centro, Satanás é quem reina. Por isso que Jesus olhou para o primeiro Papa, que tinha acabado de fazer a profissão de fé na divindade de Jesus Cristo, na sua divindade, no seu messianismo, crendo que ele era o Messias. Naquele momento o Espírito age e ele professa a fé no Espírito, e Jesus funda a igreja sob Pedro no Espírito. Daqui a pouco o humano de Pedro está falando mais alto, e se o humano de Pedro prevalece, Satanás é quem dá o toque. Aí Jesus disse: afasta-te, Satanás, afasta-te de mim. Não é que Jesus chamou Pedro de Satanás, isso é equivocado, não. Jesus expulsou Satanás de perto de São Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, pois não sabe as coisas de Deus, teocentrismo, e sim a dos homens, antropocentrismo. A igreja, ela tem a sua dimensão humana? Sim. Ela tem a sua dimensão social? Sim. Todos nós temos responsabilidade com o próximo? Sim, mas se perdemos a fé e se perdemos a vida na graça, a vida sobrenatural, não temos o que transmitir para as pessoas, e a caridade e as obras sociais nunca acontecem, nunca acontecem. É isso que Santo Hilário de Poitiers está pedindo a Deus: pensamentos retos, uma vida reta para transmitir a fé católica aos povos. Apesar de ser esta única manifestação da minha vontade, é preciso suplicar o auxílio da vossa misericórdia. Olha a humildade desse santo doutor da igreja, desfraldando as velas da nossa fé e do nosso testemunho. Vinde enchê-las com o sopro do vosso Espírito. Nós não somos nada, nós precisamos de Deus 25 horas por dia. E orientai-nos pelo caminho da pregação que iniciamos, pois não nos faltará aquele que prometeu: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Mateus 7,7. Nós somos pobres. Olha de novo a humildade, hein? Provérbios 3:34. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça, dá o seu Espírito Santo, a verdadeira fé, uma vida de virtudes aos humildes. Nós somos pobres e por isso pedimos o que nos falta. Perscrutamos
com esforço obstinado as palavras dos vossos profetas e apóstolos. Olha a sagrada tradição aqui, gente. E batemos com insistência para que se abram para nós as portas do conhecimento da verdade. Batemos com insistência. Mas é somente de vós, Senhor, que depende dar o que se pede, estar presente quando se procura e abrir para quem bate. Quando se trata de compreender as verdades, a catequese bem feita, né? O aprofundamento bem feito a cada dia, todos os dias a oração, a meditação. Quando se trata de compreender as verdades que se referem a vós, a Deus, Santíssima Trindade, vemos impedidos por um certo entorpecimento preguiçoso da nossa natureza e nos sentimos limitados pela nossa inevitável ignorância e fraqueza. Mas o estudo da vossa doutrina nos dispõe para compreender as realidades divinas, e a obediência da fé nos conduz a superar o nosso conhecimento natural. O que ele está dizendo? O que ele está rezando? Que todo esforço do mundo, toda inteligência humana não é capaz de compreender Deus e transmiti-lo. Nós precisamos dele. Nós precisamos que o Senhor faça conosco, como Ele fez com São Paulo, no caminho de Damasco. Tire aquelas escamas dos nossos olhos, mexa no mais profundo do nosso coração. Aí sim seremos apostólicos, aí sim daremos a vida. Esperamos, Senhor, portanto, que façais progredir o nosso tímido esforço inicial, que consolideis seu desenvolvimento crescente e o leveis à união com o espírito dos profetas e dos apóstolos. Os profetas no Antigo Testamento, os apóstolos o Novo Testamento. Assim compreenderemos o sentido exato de suas palavras e interpretaremos o seu verdadeiro significado. Então proclamaremos o que eles pregaram no mistério, que vós sois o Deus eterno, o Pai do unigênito eterno de Deus, que somente vós sois sem nascimento, e que há um só Senhor Jesus Cristo, que procede de vós por nascimento eterno. Não afirmamos que Ele seja outro Deus além de vós, mas proclamamos que foi gerado de vós, que sois o único Deus, e professamos que Ele é Deus verdadeiro, nascido de vós, que sois verdadeiro Deus e Pai. Santo Hilário que está fazendo uma profissão de fé na Santíssima Trindade. Dai-nos, pois, o significado autêntico das palavras, dai-nos a luz da inteligência, a perfeição da linguagem, a verdadeira fé. Tornai-nos capazes de exprimir a nossa fé. Está vendo, irmãos e irmãs? Ou seja, que vós sois o único Pai e que há um único Senhor Jesus Cristo, segundo o que nos transmitiram os profetas e apóstolos. Sem a sagrada tradição, sem a hierarquia apostólica, a sucessão apostólica, não temos igreja, não temos batismo, não temos salvação. E contra os hereges que negam tais afirmações, fazei que saibamos afirmar que vós sois Deus, com o Filho e o Espírito Santo, e que proclamamos sem erro a sua divindade. É isso que pedimos, Senhor, é isso que desejamos transmitir, para isso consagramos a nossa vida. Que esse gigante, Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da igreja, interceda por todos os bispos, sacerdotes, teólogos do mundo inteiro, porque o que tem de conversa fiada, de teologia mentirosa, teologia suja, né, pululando por aí, ensinamentos de meias verdades, que isso saia da mente, do coração daqueles que têm que transmitir a autêntica doutrina dos apóstolos na sagrada tradição, em sintonia com as sagradas escrituras. E o magistério apostólico jamais será destruído, jamais, jamais. Não tem demônio no inferno, não tem gente na terra que consegue destruir a Igreja Católica.
Esse filão apostólico, católico, ele é indestrutível. E é por isso que nós estamos aqui. Consagremos a nossa vida, consagremos nossos sofrimentos, nossas alegrias, dores, nossa morte, para que o Senhor possa ser conhecido, amado, servido por todos os homens da terra. O Evangelho de hoje, Jesus pede conversão, urgente conversão, convertei-vos urgentemente, urgentemente. E já vai chamando Santo André, já vai chamando São João, São Tiago, e eles já vão deixando tudo, as redes, para se tornar pescadores de homens. Essa é a missão dos consagrados: pescar as almas para Cristo, tirar desse mundo imundo e levar para o seio da Santíssima Trindade. Isso só com a graça de Deus e com a sua bênção e com a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.